Bom, meio óbvio, né? Todo o visual aqui atrás. Eu não estou gravando isso aqui depois do jogo. Ontem eu trabalhei até de madrugada, consegui assistir o jogo, mas trabalhei até de madrugada. Então, se eu fosse parar para gravar o vídeo e postar, eu ia acabar postando 3, 4 horas da manhã, ia ficar no horário muito ruim e eu também já estava exausto de cansaço. Então, eu resolvi gravar isso aqui na manhã seguinte. Estou gravando isso aqui às 11 horas. Espero conseguir postar o mais rápido possível. Mas enfim, o importante é o pós-jogo, né? Meus comentários aqui são de menos. Principalmente depois de uma vitória dessa, como foi, né? Completamente surpreendente. Eu vou ser bem sincero, eu tava esperando uma derrota, tranquilamente. O Cruzeiro é um baita time, não à toa tava brigando ponto a ponto com o Flamengo. Ainda tá, né? Por mais que agora tenha perdido e tenha um jogo a menos ainda, se eu não me engano. Um jogo a mais, na verdade. O Cruzeiro ainda é um baita time, muito mais time do que o Santos. Tem um treinador melhor do que o treinador do Santos. Então, eu esperava uma derrota e eu tinha uma esperança no empate, dependendo se tudo corresse perfeitamente bem. Mas algumas horas antes do jogo, quando foi anunciado que o Luan Pérez ia estar fora, porque ele tinha sentido um problema no pé, aí eu comecei a tratar a derrota como uma certeza iminente. O Santos só empataria por um milagre. E, cara, o futebol ele é maravilhoso, né? Ele é péssimo em alguns momentos, principalmente quando você sente que você deveria ganhar e acaba perdendo. Isso é horrível. Mas ao mesmo tempo, o futebol também é maravilhoso por proporcionar coisas como essa aqui, que é o Santos, um time tenebrosamente ruim, simplesmente vai lá e consegue ganhar do Cruzeiro com uma zaga tendo Gil e Luizão como zagueiros titulares. Assim, é uma parada simplesmente incrível, cara. Não dá pra acreditar. O Santos ganha e essa foi praticamente uma rodada perfeita pro Santos, coisa que eu acho que não acontecia há bastante tempo. O Santos ganha, o Vasco fica no empate com o Atlético, o Juventude joga hoje contra o Corinthians e pode melhorar ainda mais a situação do Santos se o Juventude conseguir cometer um crime e ganhar, porque aí segura o Corinthians que só tá a um ponto acima do Santos. O Fortaleza foi goleado. O Sport fez outro crime e conseguiu ganhar do Grêmio. A gente não foi o primeiro time a perder pro Sport, foi o Grêmio, graças a Deus. E o que fez a gente passar o Grêmio na tabela, inclusive. Agora o Grêmio tá em 15º, se eu não me engano, seguido pelo Vitória e pelo Vasco. Vitória também que perdeu pro São Paulo. O Inter acabou ganhando do Bragantino, infelizmente, mas também não tá tão distante assim. O Ceará perdeu pro Palmeiras, então foi tudo uma rodada perfeita pro Santos, principalmente por essa vitória que era, como eu falei, inesperada. Mas ainda assim a gente tem que falar algumas coisas. Quem acompanha os pós-jogos aqui sabe, eu não fui a favor da permanência do Kleber Xavier da pausa pro Mundial. Mesmo quando ganhou do Flamengo na volta, eu falei que ainda era muito cedo, tinha que provar muita coisa e que não se provou. Vence o Flamengo jogando bem, com um bom jogo, inclusive por parte do Kleber Xavier, mas que depois é amassado pelo Mirassol, perde para o Inter, empata com o Sport, aquele time terrível do Sport, tomando um 2 a 0 inclusive, conseguindo empatar só porque o time do Sport é horroroso, e hoje ganha do Cruzeiro. Pode ser um sinal de uma certa melhora do time? Até poderia, se não fosse justamente o mesmo roteiro do Flamengo. Porque agora o Santos pode ganhar do Cruzeiro e muita gente pode ficar empolgada, achar que agora é a virada de chave, mas vai lá no próximo jogo e toma uma taca pro Vasco do Diniz. Não é impossível, tá? E, inclusive, é a cara do Santos perder esse jogo. E aí volta a questão da troca de técnico. Eu ainda sou a favor da troca do Kleber Xavier. Não é a vitória do Cruzeiro que vai mudar minha opinião por isso. Pro Kleber Xavier me convencer a ficar, ele tem que fazer pelo menos uns 5 jogos bem, com o time jogando bem e tendo resultado. Não adianta ele ganhar do Flamengo e do Cruzeiro, que, porra, é pica, e ao mesmo tempo simplesmente tomar o tataca do Mirassol, como pode acontecer com o Vasco, empatar com o Sport, que é o tenebroso, tá ligado? Então, ainda falta muito pro Kleber Xavier me convencer. Infelizmente, a gente sabe como é essa diretoria. Eles muito provavelmente vão manter o Kleber Xavier, não teve nenhuma movimentação de lá pra cá. O que pra mim é um perigo, porque
O Sampaoli, aparentemente, né, nessa última semana, desde o do último jogo pra cá, evoluiu bastante a questão do Sampaoli. E aparentemente o veredito final seria após esse jogo contra o Cruzeiro, caso o Kleber Xavier perdesse ou empatasse. Ele seria demitido e, de fato, tentariam efetivar a contratação do Sampaoli. Teve até a questão que o Sampaoli pediu, tentou convencer o Pituca a ficar, o Pituca não quis, pediu para as diretoриas segurar o Zé Ivaldo, porque ele achava que poderia ser um bom zagueiro ali para compor o elenco. E agora é uma confusão, a gente não sabe como vai ser. A diretoria tende a manter o Kleber Xavier, que nem eu falei, e eu duvido muito que o São Paulo vai ficar moscando no mercado, né? Seja, eu duvido muito que ele vai continuar esperando o Santos. Se ele esperar até o jogo contra o Vasco, eu já acho muito, mas eu acho que talvez ele nem espere isso. E que também abre porta para outros times contratarem ele. Eu tô falando que o São Paulo é um milagre, que ele botaria o Santos na Libertadores? Não. Mas eu acho que o São Paulo é infinitamente mais técnico que o Kleber Xavier. E que poderia, sim, mudar a disputa do Santos dependendo de como ele conseguisse organizar esse time. No último pós-jogo eu falei muito dos times que estavam em condições ruins. O Inter com o Roger Machado, que agora chegou a ganhar do Bragantino, mas foi eliminado na Copa do Brasil também. Roger Machado que vem sido questionado. O Diniz com o Vasco, que ainda tem sido muito questionado. O Mano Menezes conseguiu a façanha de perder para o Sport ontem. Qualquer um desses times a qualquer momento pode mandar o técnico embora e tentar o São Paulo, que não seria nenhuma maluquice, eu acho, né? Dependendo. E o São Paulo poderia aceitar. E se a gente continua nessa de manter o Cleber Xavier porque ganhou do Cruzeiro, ele vai lá e perde mais 2 jogos nas próximas 2 rodadas. A gente quer demitir o Cleber Xavier e perde o São Paulo, que seria um bom técnico, na minha visão. Então é algo muito perigoso. E infelizmente é o que eu acho que vai acontecer. Não necessariamente perder os próximos 2 jogos, mas eu acho que a gente vai acabar perdendo o São Paulo ou para algum outro time da Europa ou para algum outro time do Brasil que queira contratar. E aí daqui a algumas rodadas a gente vai ter que vasculhar um mercado atrás de técnico, porque eu não acho que o Kleber Xavier vai dar jeito nesse time. Eu torço muito pra estar enganado, até porque, porra, não tô aqui com a presunção de ser a voz da razão, mas eu realmente não acho que o Santos vai muito longe com o Kleber Xavier. Nesse momento o Santos tem 14º, né? 14º, e não tá muito distante das brigas ali por uma pré-Libertadores, dependendo, né? Se for um G9, quem sabe. Mas ainda tá muito atrás de muita gente. E o jogo de ontem deixou claro que o Santos ainda tem diversos problemas, principalmente o que foi o amasso do Cruzeiro no primeiro tempo. Primeiro tempo o Santos só tem praticamente uma jogada, se eu não me engano. Na verdade tem um contra-ataque que acaba não dando em nada. E uma jogada de roubada de bola que o Guilherme consegue deixar o Neymar na cara do gol, só que o Neymar acaba isolando. E basicamente foi só isso. O resto do primeiro tempo foi o Santos tomando um amasso colossal. O Santos não tinha tomado esse amasso nem quando jogou contra o Flamengo. E, assim, foi vexatório. O primeiro tempo tava, pô, tava dando. Graças a Deus que o Santos foi perdendo só de 1-0. Muito graças ao Brasão de novo, que teve que trabalhar e fazer outros milagres, como faz todo santo jogo do Santos. E eu dei graças a Deus que foi só 1-0, porque dava pro Cruzeiro ter ido pro intervalo tranquilamente com 3-0 assim, chutando baixo, tá? Chutando baixo. E o Santos consegue se reverter no segundo tempo, muito também por um desgaste do Cruzeiro, que marcou muito em cima, pressionou muito no primeiro tempo. E obviamente isso acaba desgastando o time, que vinha jogando, jogou o meio da semana também na Copa do Brasil. E, pô, não tem como sustentar. O segundo tempo o Santos cresce. O Cleber Xavier faz mudanças que eu não sei se faria. Tinha jogado errado no momento que elas são anunciadas na transmissão, mas que graças a Deus deram certo. E aí, infelizmente, na minha visão, também acaba trazendo mais mérito, mais respaldo para ele em questão da diretoria. E graças a Deus trouxe uma vitória, mas como eu disse, eu ainda acho problemático eles manterem o Kleber Xavier no comando do time, porque eu ainda não vejo a longo prazo, até o final do campeonato, o Santos tendo grandes chances de continuar na Série A, que ainda é a briga do Santos, com o Kleber Xavier, do que se trocasse pelo Sampaoli, por exemplo. Mas enfim, sobre o jogo em si, teve a questão da zaga, que eu falei, né? O Luan Pérez foi cortado de última hora, porque ele já tinha tido, já estava sentindo umas dores, se eu não me engano, há alguns dias, pelo que a galera apurou. Mas ele fez alguns testes no hotel e acabou não tendo condição. A zaga titular foi o Gil e o Luizão.
O jogo também começou com uma inversão que normalmente a gente não tinha visto nos últimos jogos, que era o Guilherme na direita e o Barreal na esquerda. Depois ali de uns 30 minutos do primeiro tempo, o Kleber Xavier acaba invertendo de novo, voltando para o que vinha sendo o padrão, o Barreal na direita e o Guilherme na esquerda. O jogo começa, o Santos, que nem eu falei, tomando um amasso absurdo do Cruzeiro. O Rincon já é amarelado com 10 minutos, Rincon, mais uma partida foi mal também, tem que ser dito isso. A saída de bola estava basicamente se resumindo a chute do Luizão. Basicamente isso, o Santos não conseguia sair jogando, o Cruzeiro fazia uma pressão muito boa e o Santos não conseguia sair armando com ninguém. A jogada do Santos era basicamente o tiro de meta, Brazão passava pro Luizão e o Luizão lançava lá na frente, seja o que Deus quiser. Na maioria das vezes não dava em nada, ninguém conseguia pegar a bola, principalmente o Guilherme que estava ali na direita no início do jogo. O Cruzeiro recuperava a bola e era ataque fulminante pra cima do Santos assim. Foi basicamente. Esse é um belíssimo resumo do que foi o primeiro tempo do Santos. Aos 21 minutos já tem um milagre do Brazão, uma cabeçada que, porra, caralho, foi uma defesa absurda do Brazão. Eu acho que talvez só não é mais bonita do que aquela da primeira rodada contra o Vasco, na cabeçada do Vegete. Ainda pra mim porra, é a defesa do campeonato pra mim até o momento, tá ligado? Sinta-se à vontade pra discordar. Mas eu ainda acho que é a melhor defesa, principalmente do Brazão. Mas eu acho que compete a defesa do campeonato até aqui. Aos 22, o Caio Jorge dá uma cavadinha pra cima do Brazão e o Mike acaba tirando antes dela cruzar a linha, graças a Deus. Teve uma parada no primeiro tempo que mostra o quanto que o time estava desorganizado, que o Rincon e o Souza estavam trocando as chuteiras, porque estavam escorregando muito em campo. E eu não sei de quem foi a ideia, não sei se a comissão técnica não percebeu, que foi, pelo que foi falado na transmissão, os dois saíram ao mesmo tempo. Teve determinado momento que ficou 11 contra 9. Porque o Rincon tava trocando, saiu de um lado e acho que o Souza saiu do outro. E eles não viram, não perceberam isso. E aí os dois ficaram trocando de chuteira enquanto o Cruzeiro tava com a bola, tá ligado? Graças a Deus não deu nada. E graças a Deus acho que não tinha chuteira pro Souza, e aí alguém foi buscar no vestiário, conseguiu pegar rápido a tempo do Souza voltar sem prejudicar. Só mostra o quanto que esse time tava desorganizado ontem em campo. Aos 30 tem outra defesa do Brasão, pô, maluquice já. E aí, os 42 tem um escanteio. Um escanteio, na verdade, não. Um lançamento na área do jogador do Cruzeiro. O Fabrício Bruno tava sozinho, acaba marcando o gol. O Roleiser acaba dando condição. Se não fosse o Roleiser, o Fabrício Bruno estaria impedido, mas. Né? O Fabrício Bruno subiu, gol, Cruzeiro 1-0. E aos 45 tem o gol que o Neymar perde cara a cara com a roubada de bola do Guilherme. Mas basicamente o Santos não fez nada no primeiro tempo, foi um completo amasso do Cruzeiro. O Santos vai pro intervalo e volta com 3 mudanças. O Kleber Xavier tirou um Rincon, que eu achei justo, para botar o Zé Rafael. Ainda acho que tem que ter um jogo com o Zé Rafael sendo o primeiro volante titular, junto com o Bom Tempo, para ver como que. E dar alguns jogos para eles de sequência, para ver como que fica esse meio-campo. Pelo menos até a volta do Arão, né? Que tá difícil, aparentemente tá difícil. E aí ele tira o Barreal e o Rolhazer para pôr o Tiquinho Cavaleiro. Não vou mentir, não vou ser hipócrita aqui, porque deu certo. Achei um absurdo ele não ter tirado o Guilherme. O Guilherme tava péssimo no jogo. O time do Santos todo tava mal no geral, mas o Guilherme tava péssimo. Tava pior que o Barreal e tava pior que o Rollaser. E, pô, se é pra você tirar um dos pontas ali, um dos três naquele momento, o pior em campo era o Guilherme. E ele não tira ele pra tirar o Barreal, que foi um dos melhores jogadores do último jogo contra o Juventude, e contra o Rollaser, que, pô, é muito mais craque, tá ligado? E poderia tirar um lançamento, um chute, uma assistência da cartola a qualquer momento. Ele resolve deixar o Guilherme, e aí bota o Cabadeiro, que a gente vai falar mais pra frente, também jogou pra cacete o segundo tempo. Talvez merecesse mais o prêmio de melhor em campo do que o Guilherme, porque o Guilherme fez um primeiro tempo péssimo, o Cabadeiro entra no segundo e também dá um gol e uma assistência, assim como foi o caso do Guilherme, mas foi uma boa entrada e até achei justa no momento em que ele faz a substituição. E o Tiquinho eu não entendi muito bem, eu entendi que ele quis recuar mais o Neymar como meia e botar o Tiquinho como centroavante de referência ali para tentar segurar uma bola, tentar alguma coisa. Não acho que deu muito certo, né, mas também não gostei da substituição naquele momento. Aos 17 do segundo tempo, sai o gol de empate do Santos. Um cruzamento justamente do Cabadeiro pro Guilherme, que estava livre no segundo pau. Graças a Deus, a zaga do Cruzeiro dormiu no ponto. O Guilherme só empurra a bola.
O Santos empata e 1 minuto depois tem o tal jogo do Caio Jorge, que foi a polêmica que tá todo mundo falando. O Caio Jorge, o Matheus Pereira rouba a bola do Zé Rafael, passa pro o Caio Jorge faz o gol, que seria o gol da virada não, né? Do desempate, pro lado do Cruzeiro. Eu sempre falo aqui quando eu acho que o Santos é beneficiado ou roubado. Eu não fico aqui fazendo média só porque é o meu time ou não. No momento que acontece o gol, que o Matheus Pereira rouba a bola, eu achei que não tinha sido nada. Depois, no replay, eu fiquei em dúvida. E vai ser aquele tipo de lance que vai divergir pra todo mundo. Eu assisti um monte de pós-jogo, seja de gente que fez transmissão, dos comentaristas na hora, de pessoas só opinando, e tá dividido pra caralho. Tem gente que acha que foi falta, que foi extremamente bem anulado e que a torcida do Cruzeiro tá chorando, e tem gente que acha que que o Cruzeiro foi assaltado no Mineirão, que, porra, foi o maior roubo do campeonato, Cruzeiro prejudicado, querendo favorecer o Flamengo no campeonato. Pô, eu acho que os dois lados tão meio absurdo, tá ligado? A arbitragem no Brasil é ruim, isso não é novidade pra ninguém. E esse tipo de lance eu mesmo fiquei na dúvida da primeira vez que eu vi, quando depois eu vi no replay do VAR. Eu acho que pode dar, eu acho que pode não dar, eu acho que varia de árbitro para árbitro. Se fosse a favor do seu time, você falaria que foi justo. Se fosse contra o seu time, você falaria que foi prejudicado. Tá, basicamente isso. Eu realmente fiquei na dúvida. Eu entendo a galera do Cruzeiro falar que foi falta e que foi mal anulado. E eu entendo quem diz que não foi falta. Quem diz que foi falta, na verdade, e que foi bem anulado. Então, não tenho. Não acho que foi um absurdo. Não acho que foi o roubo do campeonato. Porra, pelo amor de Deus, né? Mas também entendo a galera reclamar pelo tipo de lance, porque realmente acaba dividindo a opinião. E aí, os 40 e poucos, sai o gol da vitória do Santos. Um bagulho que eu não tinha percebido na hora do jogo, mas que eu vi depois nos melhores momentos. A jogada começa com um puta lançamento do Brasão, num tiro de meta. Ele pega a bola, cobra na medida pro Guilherme. O Guilherme domina muito bem, corta pra dentro. Ele ameaça chutar ali, fica esperando alguém passar. O Neymar atrai a marcação, o Cabadeiro passa no fundo fazendo um facão. O Guilherme dá um passe na medida pro Cabadeiro, que só mete de primeira pro gol. Graças a Deus, Santos 2-1 e acaba selando o que foi o jogo. Não tem mais nenhum lance muito perigoso assim até o final do jogo, depois do segundo gol. Ainda tem a saída do Neymar e do Guilherme para a entrada do Escobar e do Schmidt. Confesso ali, a do Escobar eu até entendo, porque o Guilherme já estava mais cansado, e aí o Cláudio Xavier fazia a dobra de lateral ali para tentar segurar o jogo. Embora eu não goste muito, eu até entendo. O Schmidt eu realmente não entendo, mas enfim, deu certo no final das contas. E aí acontece a rodada perfeita, né? O Santos consegue essa vitória milagrosa, termina a rodada em 14º. Hoje ainda tenho, para terminar a rodada, tem só o jogo do Corinthians, que nem eu falei. O Corinthians pode ganhar, que é a tendência a ganhar do Juventude, e aí acaba se distanciando mais, mas pelo menos ainda deixa o Juventude mais atrás ali na briga contra o Z4, embora o Juventude e o Sport ali estejam bem mal, pra ser bem sincero. Acho muito difícil eles escaparem. Mas que ainda assim, né, isso perpetuando ali, deixa só duas vagas ali para os outros candidatos, que aí entra, porra, Fortaleza, Vitória, Vasco, o próprio Santos, o Grêmio, e quem tá ali na briguinha ali no, até o, sei lá, o 10º mais ou menos ali, tá tudo uma bagunça ainda, pode acontecer de tudo. E o próximo jogo é contra o Vasco, no Morumbis. Eu espero muito que o Santos ganhe, porque eu vou ir, né? Pra quem não sabe, eu moro em São Paulo, não moro em Santos. Só consigo ver jogo do Santos quando ele vem aqui pra capital e na maioria das vezes eu trabalho porque é 6 por 1. Mas eu consegui pegar o meu domingo do mês no próximo dia 17. Vou ir lá, já comprei o ingresso, vou ir lá ver o jogo contra o Vasco. Eu espero que o Santos ganhe, porque se eu tiver que ir pra ver esse time perdendo pro Vasco do Diniz, eu vou ficar tremendamente triste. Embora, que nem eu falei, é a cara do Santos fazer esse jogo. Se você for pegar o Santos no campeonato até agora, o Santos tem um desempenho melhor contra o G4 do que contra o Z4. O Santos ganha do Flamengo e do Cruzeiro, empata com o Bahia e tem o jogo adiado com o Palmeiras que acabou não jogando. Mas contra o Z4, o Santos ganhou do Fortaleza e do Juventude, empatou com o Sport e perdeu do Vasco. Então é a cara do Santos perder esse jogo, principalmente porque é contra o Diniz. E o Diniz aparentemente. Eu tenho o sentimento que o Diniz odeia o Santos pela maneira que ele saiu daqui.
e que eu acho que vai ser um problema. O Vasco vai estar sem o Vegetti, o que pode ser um ponto positivo pela bola aérea do Santos, que é tenebrosa, e que o Vegetti é um baita cabeceador. Mas pelo que eu acompanho de torcedores do Vasco, o Vegetti vem sendo muito criticado ultimamente também. Principalmente por, né, não conseguir jogar com o pé, que é algo que a gente sabe que ele tem uma clara dificuldade, e que às vezes acaba impactando justamente pelo jogo do Diniz ser como é. Então, não sei se necessariamente é algo muito positivo o Vegetti estar fora, mas que levando em conta a quantidade de gol que ele faz e o perigo da bola aérea, eu acho que pode ser vantajoso para o Santos. Mas ainda assim, falta saber como vai ser. Eu ainda acho que o Santos deveria trocar de técnico novamente. Não sou a favor da permanência do Kleber Xavier. Para eu trocar essa opinião, o Kleber Xavier vai ter que fazer alguns bons jogos com o Santos desempenhando bem e tendo resultado. Não adianta só jogar bem e perder, não adianta só ganhar tomando sufoco de gol contra 15 bolas na trave e Brasão fazendo milagre, porque no longo prazo até o final do campeonato isso é um problema. Então, gostaria de ver a diretoria indo atrás do Sampaoli ou de algum outro técnico bom. Eu tô citando o Sampaoli porque é quem tá mais perto, mas isso ainda me preocupa. Principalmente porque se o São Paulo acertar com outro time, o Santos vai perder ele e não vai saber de quem ir atrás. Porque, beleza, o Kleber Xavier ganhou agora do Cruzeiro. Aí vai lá e empata com o Vasco no Morumbi, com o Santos jogando bem e o Vasco achando uma bola no jogo. Aí vai lá e perde o jogo seguinte, que eu nem lembro contra quem é. Não lembro se é contra o Fluminense ou contra o Bahia. Nem sei mais. Mas vai lá e, porra, e perde o outro jogo. Aí, pô, o Kleber Xavier tá balançando, pá. Aí no jogo seguinte ganha num gol contra cagado. Opa, mais 3 jogos pro Kleber Xavier. Vai lá e perde os outros 3 jogos, o Santos tá na zona. Então isso é muito complicado e, porra, já falei aqui o quanto que eu discordo dessa medida que a diretoria tem e que pra mim é só mais um ponto de amadorismo dentre tantos que a gente vem vendo ultimamente. Mas enfim, jogo no dia seguinte, como eu falei, não deu para gravar na hora. Tô morto, ainda tô morto de sono, porque trabalhei até de madrugada. Mas o importante é ter o vídeo. E simbora, rapaziada. Ganhamos. Tamo bem, pelo menos por enquanto. E falta saber o que traz a próxima rodada pra gente. Eu espero que uma vitória, porque eu vou tentar gravar o pós-jogo do Vasco com o celular no Morumbi ainda, pra postar o mais rápido possível. E dependendo de como e se o Santos perder pro Vasco do Diniz, vai ter uma quantidade de xingamentos por minuto que eu ainda não consegui bater o recorde nesse canal. Tem tudo pra bater no próximo vídeo. Vai ser uma loucura.